No vídeo de hoje eu vou mostrar a você como obter muita, mas muita hipertrofia com o treino de força máxima. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Vocês não imaginam o quanto o treino de força máxima pode lhe ajudar a obter muita, mas muita hipertrofia. E a grande maioria das pessoas não fazem e muitas vezes nunca fizeram treino há 10, 20 anos e nunca fizeram treino de força máxima. Das duas uma, ou não fazem o treino de força máxima porque acreditam que não precisam, né? Elas pensam, meu objetivo não é força máxima, meu objetivo é hipertrofia. Por esse motivo. E um outro motivo que talvez seja até mais comum, seja pelo fato de elas ficarem muito inseguras com relação a ter lesão. Afinal de contas, o treino de força máxima, primeiramente, ele é voltado para quem é avançado ou quem está ali na transição do intermediário para avançado. Segundo lugar, tem que ter vários cuidados, seguir um protocolo, um critério, antes mesmo da primeira série do primeiro exercício, para você fazer com segurança e evitar lesões. E as pessoas não sabem muitas vezes como que é esse protocolo, e aí elas acabam falando, deixa pra lá, qualquer dia eu faço, e acabam nunca treinando esse treino. Antes de eu falar para você como você irá obter muita hipertrofia com o treino de força máxima, vou contar uma história. Há muito tempo atrás, quando eu estava nos primeiros anos de musculação, eu não fazia o treino de força máxima, porque eu pensava da seguinte forma, bom, não quero me tornar powerlifter, nem strongman, nem atleta de LPO, que é levantamento de peso olímpico. Ou seja, não tenho interesse e também não ligo muito para ganhar força, né? No treino de hipertrofia eu já vou ganhar força, mas eu não quero ganhar muita força. Então não vou fazer o treino de força máxima, vou fazer somente o treino de hipertrofia. E aí eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos, talvez 4 anos, sem fazer nenhum treino de força máxima, pois eu tinha essa crença, né? Ou melhor dizendo, não tinha informação suficiente para saber da importância do treino de força máxima, também para quem quer obter hipertrofia. Mas, conforme eu fui treinando, já comecei a estudar, já comecei a trabalhar na área, logo após esses 3, 4 anos que eu fui obtendo mais informações, aí foi que eu aprendi que realmente eu deveria, né? Não somente eu, como qualquer pessoa que tem como objetivo ganhar o máximo de hipertrofia, tem que utilizar todas as estratégias necessárias. E uma das estratégias, e uma das melhores estratégias, inclusive, é você fazer o treino de força máxima. 2, 3 vezes no ano, né? É nessa média. Foi aí então que eu passei a ver que os meus resultados foram cada vez melhores. Pronto, a partir daí, todos os anos, de lá pra cá, e eu já treino há 25 anos, 1, 2 ou até 3 vezes no ano, eu aplico por 2 semanas, 1 mês, né? Intercalando, né? Então vamos supor, faço 2 semanas ao mês de treino de força máxima. Aí depois eu fico lá 3, 4 meses sem fazer, volto a fazer de novo e assim por diante. Bom, e eu contei essa história para vocês exatamente para vocês não cometer o mesmo erro que eu havia cometido. Ou seja, o erro de não incluir nos meus treinos nenhum treino de força máxima. Então, como eu quero que vocês obtenham o máximo de hipertrofia possível, sendo que, conforme vocês sabem, a minha especialidade é hipertrofia muscular. Então, eu achei e acho importantíssimo fazer esse vídeo e esclarecer para vocês, mostrar e comprovar como que esse treino, que é o de força máxima, também irá lhe ajudar bastante a conquistar resultados maravilhosos de hipertrofia. Tem uma outra coisa muito importante que eu devo explicar para vocês. Como que ocorre o processo de ganho de força? De forma bem resumida, rápida, tá? Então vamos lá. Nós temos milhares de fibras musculares e também milhares de unidades motoras. E aí eu vou explicar de um jeito bem fácil para vocês entenderem o que seria unidades motoras. Então, suponhamos que um determinado músculo, tá? Sei lá, vou dar exemplo do peitoral, não importa qual seja, tá? Ó, imaginem que esses meus dedos são cabos de aço. Cada cabo de aço são unidades motoras. Então, ó,
Faz de conta que cada dedo meu aqui é uma unidade motora. Mas, na verdade, eu tenho milhares de unidades motoras, beleza. Dentro de cada unidade motora, eu tenho 1000 fibrilas, que são fibras musculares dentro das unidades motoras. Cada unidade motora compõe milhares de fibras musculares, tá? O que acontece? Quando o aluno nunca treinou musculação, por exemplo, ele, no dia a dia, em todas as atividades que ele fez, ele usou cerca de... Vou dar exemplo aqui em números para ficar mais fácil para vocês. Cerca de 10% das 1000 unidades motoras. Pronto. Então vamos supor que ele tinha 1000 unidades motoras, ele usava 10%, usava 100 unidades motoras. Conforme ele vai treinando, de 100 unidades motoras, ele passa a usar 150, depois 200, ao longo dos meses 400 e assim por diante, tá? Então, ele sempre teve, vamos dizer assim, a força, né? Ou melhor dizendo, ele sempre teve mecanismos para conseguir produzir força. Só que devido a ele não treinar, ele acabava não usando todas as unidades motoras. Muito pelo contrário, ele usava apenas 10%, por exemplo. E aí, conforme vai treinando, tá? Com o objetivo de hipertrofia ou resistência, ele vai recrutando mais unidades motoras. E quanto mais unidades motoras ele recruta, maior o ganho de força, tá? Só que aí temos um problema. Mesmo ele treinando há anos o treino de hipertrofia, ele vai conseguir acessar, ativar, vou dar um exemplo de cerca de 80% das unidades motoras. 70, no máximo 80. O que acontece? Ele nunca vai acabar utilizando esses 20, 30% de unidades motoras. Pois então, jamais ele vai adquirir força máxima. Pois se ele está utilizando apenas, no máximo, 70, 80%, é aí que entra o treino de força máxima. Para você ativar essas unidades motoras que ao longo de meses ou anos ou décadas você não estava ativando. E aí com isso, desses 70%, 80%, você vai chegar no 80%, 90% e 100%. Você utilizando 100% das unidades motoras, logo você vai descobrir como que é 100% da sua força, chegando à sua força máxima. Muito bem, agora vamos à explicação da grande importância de você fazer o treino de força máxima para obter hipertrofia. Então vamos lá. Primeiro ponto muito importante. Quando você faz um treino de força máxima, você vai ganhar mais força, já que o objetivo é esse, força máxima. Só que uma coisa que muitas pessoas não sabem, quando você faz um treino de força máxima, você também acaba ganhando hipertrofia e resistência. Lógico, em menor proporção, afinal de contas, você vai acabar com certeza ganhando mais força máxima. Só que você também acaba ganhando um pouco de hipertrofia e resistência, tá? E isso vale também para os outros objetivos. Por exemplo, em um treino com objetivo de hipertrofia, além de hipertrofia, você também acaba ganhando um pouco de resistência e força máxima. E o mesmo acontece, obviamente, com o treino de resistência. Você ganha mais resistência, mas também acaba ganhando um pouco de força e também hipertrofia. Então, independente do seu objetivo, você acaba conquistando as outras capacidades físicas. Então, só por isso, já valeria a pena você fazer o treino de força máxima. Mas não é nem tanto disso que eu gostaria de falar. O que eu vou passar agora a seguir para vocês, esse sim, vai ser o maior diferencial da grande importância de você fazer o treino de força máxima. Bom, vamos agora ao segundo ponto e principal. Isso que eu vou falar agora para vocês, a grande maioria não sabe e nem imagina. É uma dica sensacional, é uma explicação para vocês entenderem a grande importância. Então vamos lá. É uma coisa bem lógica, pessoal. Muito lógica, mas não é tão óbvia para a grande maioria. Vamos lá. No treino de força máxima, você ganhou força máxima, correto? Na primeira semana você ganhou mais força, na segunda, na terceira, vamos supor que você fez 4 semanas, um mês. A cada treino, principalmente a cada semana, você vai ganhando mais força. Até aí, você não ganhou muito hipertrofia, realmente. Você ganhou muito mais força do que hipertrofia e resistência. Mas parem para pensar, meus queridos. Se você ganhou mais força, quando você voltar para o treino de hipertrofia, ou seja, passou essas 2, 3, 4 semanas, você vai voltar para o treino de hipertrofia, que é o seu objetivo. Se você ganhou mais força, todos os exercícios que você executava antes, você vai passar a executar com uma carga maior. Bingo! Se você vai executar com uma carga maior, logo o seu volume load será maior.
E aí agora eu vou ter que explicar para vocês o que é volume load, para vocês poderem entender o porquê vai te ajudar muito na hipertrofia. Volume load é o número de séries versus o número de repetições versus a carga. Vamos focar nesse último ponto aqui, ó, versus a carga. Então vamos lá. Antes você fazia... Dá o exemplo do supino reto máquina, tá? Para ficar bem fácil. Antes você fazia, por exemplo, uma série de 10 repetições com 40 quilos, certo? Como você ganhou mais força, agora você não vai mais fazer com essa carga. Você vai fazer uma série de 10 repetições com 50 quilos. Ou seja, 10 quilos a mais. 10 quilos a mais cada repetição. Imagina isso multiplicado por várias séries, por vários exercícios. Então, vai dar uma carga muito maior. E quanto maior a carga, maior o volume load. E quanto maior o volume load, melhores resultados de hipertrofia. Isso é ciência, tá? A ciência já comprovou há muito tempo que o volume load ele está inteiramente ligado à hipertrofia. Lógico, depende de outras variáveis. Mas com relação a treino, é uma das variáveis mais importantes que tem. Então vocês sempre têm que se atentar que quanto maior o volume load, melhor. Lógico, desde que você não ultrapasse o limite que o seu corpo aguenta com relação ao volume de treino, seja do dia, da semana. Então vocês têm que fazer todo um cálculo dentro da periodização de treinamento para fazer um volume load adequado a você, ou seja, nem exagerar, para não ter overtraining, lesão e também estagnar nos resultados, e nem um volume muito abaixo, pois assim você não irá conseguir adquirir mais hipertrofia. Bom, e eu já vou passar para vocês em números com relação ao volume load, para vocês verem que a diferença é brutal. O seu volume load antes do treino de força máxima e o seu volume load após o treino de força máxima. A diferença é grande. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estão gostando do vídeo? Está lhe ajudando de alguma forma? Então aproveita a oportunidade, se inscreva agora no meu canal. Para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter o máximo de hipertrofia, chegando no seu resultado da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Muito bem, agora eu vou dar um exemplo prático para vocês, em números, para vocês verem a grande diferença. Então vamos lá. Antes de você fazer esse treino de força máxima, né, ou seja, quando você está fazendo apenas o treino de hipertrofia, e aí eu vou dar como exemplo o exercício supino reto máquina. Então vamos lá, você fazia, vamos supor, uma série de 10 repetições com 40 quilos. Logo, 10 vezes 40 quilos, você tem o volume load dessa série de 400 quilos. Só que você faz 4 séries desse exercício. 4 séries vezes 400 quilos de volume load, você tem aí 1 tonelada e 600 quilos, correto? Só que no seu treino de peitoral, vou dar um exemplo que você faça 5 exercícios. E aí, para ficar uma matemática mais fácil, suponhamos que em cada exercício você faça também com a mesma carga de peso, tá? 40 quilos, tá? Então, se um exercício você teve um volume load de 1,6 toneladas, você fazendo 5 exercícios, ou seja, 5 vezes 1,6 toneladas, você tem um volume load total de 8 toneladas no seu treino de peitoral. Muito bem, então grava esse número. Você teve um volume load de 8 toneladas. Aí ok, aí você pegou lá 2, 3 semanas, um mês de treino de força máxima e ganhou força. Você volta para o seu treino de peitoral fazendo os mesmos exercícios, tá? Só que agora os números vão ser diferentes. Voltando ao exemplo do supino reto com máquina, né? Agora não vai ser uma série de 10 repetições com 40 quilos. Agora vai ser uma série de 10 repetições, só que com 50 quilos. Logo, 10 repetições vezes 50 quilos, você teve um volume load dessa série de 500 quilos. Vezes 4 séries, você tem aí 2 toneladas desse exercício. Só que, voltando no exemplo, você fez 5 exercícios com a mesma tonelagem, tá? Então, 5 exercícios vezes 2 toneladas, temos aí um total de 10 toneladas. Lembra que no exemplo anterior, antes de você fazer o treino de força máxima, ou seja, no treino de hipertrofia, você fez um total de 8 toneladas nesse treino de hipertrofia? Pois então, agora, nesse mesmo treino de hipertrofia, você está fazendo 10 toneladas. Ou seja, temos aí um número incrível, maravilhoso, surpreendente de 2 toneladas a mais por treino, pessoal. Por treino. Logo, vamos fazer mais um cálculozinho aqui.
Então, em uma semana, com relação à sua musculatura peitoral, você teve 2 toneladas a mais, né? Só que você vai treinar toda semana. 4 semanas vezes 2 toneladas a mais de volume load, você vai ter um total de 8 toneladas a mais de volume load. E aí podemos aumentar ainda mais esses números, né? Vezes um trimestre, um semestre, um ano, né? Mas vamos ficar com esse cálculo de um mês para ficar mais fácil. Então vocês percebem que ao longo de um mês você teve um total de 8 toneladas a mais de volume load. Isso com certeza são resultados muito melhores do que se fosse o seu treino anterior, que eram 2 toneladas a menos, certo? Então, se você quer obter cada vez mais hipertrofia, já coloca na sua agenda de um quanto antes você fazer um treino de força máxima. Pode começar aí com 2 semanas, tá? Ou até mesmo uma semana, porque como você nunca fez, caso você nunca tenha feito, uma semana já tá bom. E aí depois você volta pro treino de hipertrofia, faz lá por 2, 3 meses. Aí sim, voltando pro treino de força máxima, você pode aumentar esse tempo de treino, né? Pode ser 2, 3 semanas, aí volta pro treino de hipertrofia. Aí sim, mais pra frente você pode estar fazendo de 3 semanas ao mês. E vocês vão ver que 2 vantagens. Além de você ganhar mais força, o que é maravilhoso, né? Para qualquer atividade do dia a dia, ou uma atividade que realmente você precisa utilizar mais força, seja uma atividade, seja importante para você no dia a dia, como alguma coisa no trabalho, ou até mesmo numa situação de emergência que você precisa usar o quanto mais força melhor. E a outra vantagem, que é o tema do vídeo, é você obter mais hipertrofia. Então, coloque no treino de vocês o quanto antes. Bom, agora vamos a 3 recomendações importantíssimas. Primeira recomendação: se você é iniciante ou intermediário, eu não aconselho a você fazer o treino de força máxima, apenas para avançados. Ou, se você está ali na transição de intermediário para avançado, ou seja, você já está com 9, 10 vezes, já está quase chegando no nível avançado, você já pode utilizar. Segunda recomendação: se você não tiver com todas as musculaturas íntegras e articulações, ou seja, tendões e ligamentos, você deve fugir do treino de força máxima, porque ele exige muito, tanto das musculaturas como dos ligamentos e tendões. Então é muito importante você saber como está, né, toda a sua questão física, muscular, articular. Terceira recomendação: para você fazer o treino de força máxima, você tem que ter diversos cuidados antes de fazê-lo. Eu vou explicar resumido, mas depois, se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico falando e demonstrando todos os cuidados que você deve fazer previamente antes do treino de força máxima. Mas resumindo, você deve fazer séries de aquecimento e séries de reconhecimento de carga. Para aí sim começar a fazer a primeira série, segunda série, terceira e em diante. E uma outra coisa que o treino de força máxima, ele é de 1 a 5 repetições. Para quem nunca fez, não indico você começar com repetições muito baixas, de 1 a 3, por exemplo. O que você pode fazer é assim: na primeira série, depois de já ter feito a série de aquecimento e reconhecimento de carga, você pode começar com 8 repetições. Na segunda, você faz 6. Na terceira e quarta, você faz 4 repetições. Conforme você for evoluindo ao longo das semanas, aí você pode fazer séries com 3, 2 ou até mesmo 1 repetição. Bom, e para finalizar, mais 3 coisinhas. A primeira: caso vocês queiram conhecer o meu serviço de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição eu vou deixar o link do meu site. Lá vocês terão acesso a todas as informações e eu terei o maior prazer em poder levar você a conquistar o seu tão sonhado shape, obtendo o máximo de hipertrofia e o máximo de alta performance. A segunda coisa é: se inscreva no canal. Se você gostou deste vídeo, deixa o like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor e carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional que se chama 55 dicas para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. É um vídeo que é o que teve mais visualizações no meu canal. Já são um total de mais de 41 mil visualizações. Nele eu passo tudo o que você precisa, todas as dicas para você conquistar o máximo de hipertrofia. Então, clica nesse vídeo aqui que está sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?